Não, Enfim. Maristela, mas aí Leda, qualquer coisa você vai me falando e eu, tá? tá Eu, bom. Eu trabalho com o Meet também, mas nunca tinha visto a tela assim. Como é que eu faço? Apresentar a tela inteira, é isso? eu sempre uso apresentar uma janela. Tá bom, tá. Vamos lá. Ixi, mas como é que eu chego nessa janela, né? É um PowerPoint? Como é que você É organizou? um PDF, um PowerPoint em Me PDF. manda aqui, me manda pelo Zap que eu Ah, tá. compartilho e é melhor porque você fica vendo o pessoal. Você sabe que Tá? eu ia fazer isso hoje cedo, né? E aí, falei, não, vai dar tudo certo. É Mas é claro que assim não é. mesmo. É assim Só um mesmo. minutinho, gente. Aí, Maristela, É, enquanto a gente organiza aí a tecnologia, né? Só para dizer que essa disciplina acho que é uma das últimas, aliás, acho que é a última, onde de ateliê, laboratório, e onde eles estão sendo desafiados a trabalhar com um processo autoral, né? E uhum, uhum. muitos já fazem isso, muitos aqui já estão, né, já tem projetos, já, enfim. Então, já a conversa é bem. Por isso que o tema é essa questão do processo criativo, né? Desse compartilhamento. Que legal, né? Que muitos já têm. Eu já te enviei, tá, Leda? Ah, pera. Você mandou pelo Zap? Sim, Tá, sim. ok, chegou. Tá, deixa eu só voltar aqui, então. Pronto. Chegou? Chegou e agora Tá baixando, tá bom. Tá. eu vou compartilhar. Essa, acho que é bacana a gente falar disso também, né? De professores de arte envolvidos com as suas poéticas, né? Uhum. Durante muito tempo, como eu sou da geração que começou lá na década de 1990, durante muito tempo, eu simplesmente deixei de lado, né, toda a minha produção, todo o desejo, e eu retomei, na verdade, não foi por uma compreensão crítica e reflexiva sobre a necessidade de um professor de arte ter a sua produção, foi por adoecer mesmo, né? É Adoecer, mesmo? ter que ouvir de uma médica assim, olha, se você não deixar essa energia de criação fluir, você vai seguir adoecendo, você vai seguir somatizando. E aí, eu falei, cara, é incrível, né? Enfim, Incrível. Tá, estou incrível. organizando aqui, tá? Pode ir Tá falando bom, que eu estou tá, organizando. tá. E aproveitando já e falando da questão do processo criativo, né? E aí você já começa, por exemplo, no meu caso, né, como professora e como adulta. Eu tinha um desejo muito. Primeiro que eu entendo que a docência é um ato criativo, né? Acredito que eu tenho um tesão mesmo, assim, de preparar a aula, de pensar em proposta, de discutir as propostas, de discutir os processos. E então, em muitos momentos eu me via, né, com estudantes eu só não trabalhei até hoje com educação infantil, os outros níveis de escolaridade todos. E eu via os estudantes produzindo e eu ficava morrendo de vontade, só que eu não me abria um espaço no tempo e nem no espaço mesmo para a minha poética, né? E foi um processo de retomada, porque na adolescência eu produzia, foi um processo de retomada lento, sabe? Lento. Nos últimos anos é que eu venho realmente buscando entender melhor como é que isso tudo se dá. Ah, legal, já está aqui então. Quando Leda me disse, me envia uma imagem, né? Pensa num título, eu pensei, eu enviei essa imagem
exatamente porque é um processo pelo qual eu passo continuamente, um processo que me atravessa, que é esse de coleção, de colecionar, e eu digo que eu coleciono restos, ou, querendo muito me aproximar do Manuel de Barros, eu coleciono insignificâncias do mundo, né? E as insignificâncias que me tocam no cotidiano, né? Esse processo de criação, essa poética, acontece cotidianamente. Eu entendi que não dá para eu me programar, Maristela, não dá para eu me programar para um determinado dia eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Não funciona assim comigo, né? Funciona como um envolvimento contínuo. Então eu fui me dando conta que o meu dia tinha, né, esse viés artístico, estético, criativo atravessando ele, né? Quer eu estivesse o dia todo dentro do campus, em salas de aula, no ateliê, quer eu estivesse no meio do mato, dentro de casa, enfim. Então, essa imagem diz respeito às minhas coleções de folhas, de flores, de galhos, sementes, raízes, amo raízes, coleciono raízes, ainda não arrumei um jeito de brincar mais com as raízes. E há um tempo atrás, vocês vão ver até num dos slides eu falo sobre isso, alguém me disse que tudo nasce no desejo, né? Inclusive essa pessoa me perguntou, qual é o seu desejo? E eu travei assim, sabe? Eu travei, falei, cara, como assim? Ninguém me faz essa pergunta tão ampla assim, e tão disposto a ouvir, sinceramente, o que são os meus desejos. Será que eu sei quais são os meus desejos? E nessa aproximação com os meus desejos, que iniciou com um estranhamento, né? Não é incrível que a gente seja estranho aos nossos próprios desejos? Que a gente não pare na frente do espelho e se pergunte qual é o teu desejo? Quais são os teus desejos, sinceramente, né? Para além de... E quando eu falo em desejo, eu falo daquilo que é mais honesto com a gente mesmo, né? Que não é aquilo que você precisa fazer ou ser para atender a todas as demandas e papéis que você assume no mundo. É aquilo que te faz ser muito honesta com você mesma. E isso requer uma generosidade, porque não é simples você se dar conta que nem todos os seus desejos nesse momento são possíveis. Então você precisa traçar um plano, né, para que esses desejos se tornem reais. Leda, passa para o próximo, por favor. Então, o que eu queria dizer a vocês é que o meu processo, ele é cotidiano, e ele é um processo de ruminância. Eu gosto muito dessa ideia da ruminância, que é própria das vacas, e eu amo as vacas, principalmente as profanas, e essa coisa de eu vou engolir, eu vou mastigar, deixo quieto num canto, daqui a pouco eu volto. A gente poderia, acho que, também chamar isso de processo de maturação, né? Mas, enfim, eu entro num estado mesmo, e aí me apropriando do Chico César, num estado de poesia, né? Num estado de, cotidianamente, eu me permito pensar sobre essas questões. Isso se torna vital. Não havia esse espaço, né, na minha vida há muitos anos atrás. Havia um espaço para pensar em quais são as aulas, quais são os cursos, quais são os projetos nas escolas, né, e levou muito tempo para que esse processo criativo fosse natural, né, ele simplesmente acontecesse, né, que eu perdesse o controle, sabe? Eu não controlo mais a hora que isso vai acontecer, isso acontece espontaneamente. Eu selecionei 4 palavras ou 4 conceitos que são fundamentais no meu processo criativo e sobre os quais eu gostaria de falar com vocês. O primeiro deles é desejo, depois encantamento,
memória e repertório. Você passa, por favor, Leda. Desejo. Qual é a morada do desejo? Como se aprende a chamar um desejo? Há desejos que adormecem até nunca mais. Qual é a intensidade do desejo que te move? Desejo vive dentro ou fora? Eu sinto o desejo na pele. A luz anuncia o meu desejo. Você pode passar, por favor? Longe de estar... Eu não quero falar das imagens, eu quero que vocês conversem com as imagens, tá? Eu só vou seguir falando sobre esse lugar do desejo, né? Na minha produção artística. Quando você consegue se conectar com com os seus desejos, e honestamente se conectar com os seus desejos, muitas vezes você se surpreende, né? E eu me dei conta, com o passar dos anos, que eu realmente amo os restos, que eu amo tudo aquilo que foi descartado como beleza possível dentro de alguns cânones aí de beleza. Então eu tenho um encantamento por restos, por aquilo que muitas pessoas acham que já não é, né? E que para mim continua sendo, né? E esse encantamento veio de uma necessidade diária de encontrar sentido e beleza no mundo, né? E, então, eu não entendo que eu precise ir a um museu ou a uma feira de arte ou qualquer lugar para encontrar beleza. Beleza tá ao meu redor. Mas eu preciso aguçar o meu olhar e encontrar aquilo que me encanta. Eu assisti a um filme brasileiro há uns 20 dias, por sinal eu super indico, chama-se A Rosa Azul de Novaes. O filme é lindo e o protagonista tem um momento que ele fala que ele precisa de conforto estético. Ele até brinca, ele fala, meu ascendente é touro, eu preciso de conforto estético. Aí eu brinquei e falei, eu sou de touro, eu respiro conforto estético. E eu encontro o meu conforto estético nessas entranhas de mundos, né, do cotidiano, da calçada, do resto do alimento na pia, do cabelo no ralo do banheiro, enfim, nessas coisas que me cercam. Por favor, Lida, você pode passar? Pode passar, por favor. Eu vou com uma certa... Como vocês, depois, a Leda, vocês vão ficar com esse material, e a gente não tem tanto tempo, eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder conversar no final. O segundo conceito, palavra, ideia, é encantamento. Eu desconfio que o encantamento vive no sensível. Feito as bisavós que benzem com alecrim, e as avós que costuram nas janelas dos quintais escorrendo mangas. Encantamento é um misto de saudade com devir. É feito azia, sabe? Vem de fora, mas dói por dentro. Para cultivar encantamento é preciso ler poesia todo dia. É preciso entender o delicado idioma das folhas quando falam com o vento. E, por fim, é preciso entender humildemente que as formigas que habitam o seu jardim são as mesmas que transitam pelos túmulos.
esse encantamento é, no meu entendimento, o tal estado de poesia, né? É você olhar de forma, olhar para o mundo com um olhar inaugural. E isso é difícil, né, gente? Isso é muito difícil. Isso é difícil de fazer dentro da casa da gente, né? Sabe aquele encantamento de quando você vai a primeira vez à casa de uma pessoa, você vê uma pessoa pela primeira vez e você está descobrindo as coisas? Com o tempo isso vai se acalmando, né? Ainda bem, senão a gente também viveria num estado de euforia incontrolável. Mas eu já percebi que quando eu me detenho a olhar as coisas, como que num ato meditativo, com um pouco de tempo, eu começo a acessar esse estado de encantamento. Gente, quem está com o microfone aberto, está dando um retorno, estou conseguindo acompanhar. A Janaína, fechou dela. A Leda está faltando fechar. O meu estava fechado, abri só para falar isso. Eu também. Agora, a Leda está precisando fechar. Leda, fechar o microfone. Não, eu já fechei. Não fechei? Não. Era ainda, gente, desculpem. Imagina. Já vai, já vai, já vai. É que eu estou tentando aqui achar. Maristela, pode continuar, é porque eu acho que eu estava com o celular e o computador, aí estava dando uma duplicação, tá? Tá. Você vai compartilhar de novo. Parou Para mim, sim. Para vocês também? Parou. É porque você mexeu no computador, professora, aí saiu da prioridade. Tem que voltar e compartilhar de novo. Tem que voltar. Espera ainda. Já. As tecnologias vão assim, né? Eu não sei vocês, mas no começo eu ficava angustiada com isso, sabe? E aí eu me dei conta, cara, que isso acontece na sala de aula. Voltou, gente? Sim, voltou. Beleza. Voltou. Você pode passar, por favor, Leda? Certo. É uma coisa, acontece em todo lugar. Eu acho que encantamento é algo... Acho não, tenho certeza. Encantamento é absolutamente pessoal, né? O que te encanta no mundo. E me encanta tentar entender como é que nascem os meus encantamentos. E daí foi aí que eu me dei conta e que eu comecei a resgatar e a trazer de volta para a minha vida a formação em oceanografia, né? Porque eu me dei conta que foi lá que esse olhar foi muito instigado. E de que olhar eu falo? Eu tenho um encantamento, e aí acho que é legal propor isso, né? Perguntem a vocês o que encanta vocês no mundo, né? No mundo das imagens, dos sons, das texturas, dos movimentos, o que te encanta, né? O que te afeta a ponto de nascer um desejo a partir daquilo, né? Então, o encantamento é tamanho que nasce o desejo, ou o inverso. O desejo é tão grande que gera um encantamento. Na oceanografia, eu trabalhava com algas durante um tempo, num laboratório, e todos os dias ao microscópio. E, na verdade, durante esse curso mesmo, eu me dei conta que o que me encantava era a visualidade daquele mundo, né? Que eu na verdade, não estava muito interessada na taxonomia das algas, enfim, mas que o visual daquilo tudo era encantador. E eu estava constituindo um repertório, né? Mas um repertório que eu deixei num canto, né? Que eu soterrei, né? E que, claro, né, vem à tona, porque você adoece se você segue insistindo em soterrar desejos e encantamentos, você adoece, né? E aí eu comecei a resgatar tudo isso. E esse olhar para as coisas mínimas do mundo, né? Então não são só os restos que me encantam, né? A flor que
que parece ter morrido, o osso que é um resto de um bicho, uma madeira podre na beira da praia, não é só isso. Me encanta a estrutura das coisas, né? Me encanta ver como as células se dispõem quando aquela criatura era viva, quando essa criatura já não está mais naquele estado de vivência que estava antes, porque como tudo na natureza vai se tornar nitrogênio de novo, eu realmente acredito que a natureza não tem isso que a gente chama de morte, né? A natureza entende de outra maneira, né? Porque é exatamente o que a gente chama de morte que retroalimenta a vida, né? Então, no meu entendimento, é só uma passagem, é só uma parte do ciclo, né? E me encanta muito a beleza dessa parte do mundo que dizem que já não é mais vivente, né? Então, acho que o que eu busco é construir vida, né, para isso que já não é, né? Ou que será, né? Leda, por favor, passe para mim. Eu achei importante trazer também referências do mundo, para além do mundo natural, embora o mundo natural me afete muito, mas não é só ele, né? Realmente, essa parede é uma parede na frente do meu computador, e ela tem de tudo, né? Ela tem de tudo que faz sentido, assim, para mim, né? E quando eu digo faz sentido, às vezes faz sentido porque me indigna, né? Então vai para lá, vai para aquela parede, né? E são coisas do cotidiano, né? Eu acho que essa parede fala muito desse meu encantamento. Do lado esquerdo aqui tem uma tampinha de leite de coco, que eu não consigo simplesmente jogar aquela tampinha fora, porque ela é um encantamento, ela é uma forma toda arredondada, toda simétrica, vermelha, com aquele branco, enfim, né? E tem pedaços de alga, madeira, bolsinha de cor, tem tudo que me encanta. E esse mural, ele não é permanente, né? Ele está sempre em movimento. Isso, para mim, é fundamental. Mudar, né? Mover os meus encantamentos cotidianamente, né? Então, chega um determinado momento, não, eu não quero mais esse tipo de imagem, eu quero agora só as minhas coisas aqui na minha frente. E aí a gente vai criando, eu vou criando esses espaços que eu entendo serem espaços de ateliê, né? Que a gente carrega com a gente para onde a gente for, né? É um estado interno, né? Não é só fora, né? É dentro, e aí você faz ele acontecer fora. Pode passar, Leda, por favor. Memória é tecido etéreo que nos constitui. É trama de fios sem pontas. É matéria orgânica viva. É também pedra e pó. Na saudade inventamos memórias. Na tristeza forjamos funerais. Mas enquanto a criatura é vivente, memória nutre o desejo. A minha relação com a memória eu realmente perdi o controle de quais memórias são reais e quais memórias são inventadas, né? Porque como cotidianamente eu recorro a elas, em vários momentos eu percebo que eu realmente estou inventando memórias. Inventando memórias do quintal da minha avó, inventando memórias de eu com a minha bisavó cuidando das roseiras, inventando memórias das imagens que eu via no microscópio, no laboratório de algas, enfim.
E eu entendo essas memórias inventadas tão legítimas quanto as memórias reais. Se é que dá para existir ou falar em memória real, né? Mas a memória, eu entendo que a memória alimenta o encantamento. Você se encanta porque em algum espaço da memória havia um fio que te ligava àquilo que você se encantou. E isso me atrai muito, entender de onde vêm esses encantamentos. E não significa que entender de onde vêm os encantamentos te dá controle sobre os encantamentos. Não, no meu caso, eu já não me iludo mais com isso. Em alguns momentos eu percebo que sim, que a memória me dá acesso a entender por que eu gosto desse tipo de linha, por que eu me encanto com essa forma, de onde veio essa paixão pelas formas orgânicas, né? E aí eu penso, tá, isso veio daquelas aulas na faculdade, isso veio da mangueira no quintal da minha avó, isso veio... E aí eu percebo que não existe, isso veio de tudo isso, né? E tudo isso me constitui. Agora, o que eu sinto muita necessidade no meu processo é de o tempo inteiro pensar e me apropriar disso, né? Isso não é algo que passa por mim, isso me atravessa e eu tenho essa necessidade de pensar sobre isso, de entender de onde vem, porque, na verdade, às vezes eu tenho um desejo de fazer alguma coisa que nasce de coisas simples, né? Eu corto, sei lá, um rabanete, olho para ele na tábua e falo, cara, pego a câmera, fotografo e olho para a fotografia e falo, nossa, que lindo. E depois, simplesmente não faço nada com isso. Né? Por quê? Porque era um desejo daquele momento, né? Era o encantamento daquele momento. Então, acho que é bacana a gente ter também esse conhecimento de o que nutre o teu desejo a ponto de você se manter permanentemente com ele. E de ter clareza de que os desejos também mudam, né? Que bom, os desejos mudam. Leda, passa, por favor. Opa. Eu peguei as imagens, né? Isso tá lá no meu Instagram dessa maneira. E aí eu queria ler com vocês. Na minha memória, há um lugar no qual a floresta encontra o mar. Lá eu sou inteira. Lá respiro em paz. O mistério é descobrir como a floresta e o mar foram parar dentro de mim. Há pouco tempo alguém me disse que antes de tudo nasce o desejo. E me parece que isso faz bastante sentido, ao menos para mim. Mas aí eu fiquei pensando sobre como se fecunda o desejo. O que move o desejo? O que molda o desejo? Qual é a morfologia do desejo? Quais tecidos constituem o desejo que nasce à flor da pele? Suspeito que o desejo é fecundado pela memória. E a memória é mistério para mais de uma vida. Na memória só chega o que afeta os sentidos. Memória é lugar de encantamento e dor. Essa relação de memória, desejo e criação, para mim, é inseparável. É aquela trama de fios sem ponta que eu citei lá atrás. Passa, Leda, por favor. A minha avó era costureira e eu não sei costurar. A minha filha do meio sempre rasga alguma coisa, ela fala, mãe, é só dar um pontinho. Eu falo, que pontinho, minha filha está doida? Que pontinho? E, enfim, eu não costuro. Mas eu descobri que eu tenho desejo de costurar, mas eu tenho preguiça de aprender a costurar. E com 54 anos, cara, eu tenho dado muita voz à minha preguiça.
sabe? Eu tenho me permitido dizer assim, olha, isso eu não quero. Ai, não, tô com preguiça disso, sabe? Então tem um monte de coisa que eu quero. Por que eu vou fazer alguma coisa que eu tô com preguiça, né? Enfim. Esse trabalho é pura memória de encontro com a minha avó, né? Essas rendas e fitas que compõem esse trabalho foram deixados pela minha avó. A gente descobriu isso num saco lá das coisas dela, de costura, e na época eu nem pensei se isso, eu falei, não, isso eu quero para mim, dá isso aqui para mim, né? E aí, com o tempo, eu fui abrindo, mas assim, com o tempo mesmo, sabe? Aquela latinha da Eugene, com aqueles botões, aquela coisa toda, aquilo eu abri não faz muito tempo. E a minha avó se foi faz 12 anos. E então, aos poucos, no tempo, quando eu sentia que era o tempo, né, de me reencontrar. E esse trabalho foi exatamente isso, o momento em que eu entendi que o meu mundo, né, o meu mundo que carregava o quintal da casa dela, que carregava a oceanografia, que carregava Gaia inteira, podia se encontrar com o mundo dela, mesmo que eu não costurasse, né? E foi um trabalho, então, feito em memória à minha avó. Vocês podem ver, à medida que os trabalhos de desenho vão aparecendo, que existe um repertório gráfico, né? Quem produz sabe isso, né? E é isso que me instiga. Por que essas formas assim me encantam? Por que eu desenho assim, né? E aí eu fui me dar conta que eu tinha paixão pelos mapas na oceanografia, né? Então, que aquelas regiões de ilhas, penínsulas, me encantava, né? E olha que louco, né? Passaram-se anos e aquilo estava na minha memória, né? E eu trouxe, não porque eu decidi que eu ia trazer, não, eu só entendi que aquilo aconteceu, que isso vinha de lá quando eu passei a entender, né? Quando eu tive interesse em me apropriar das memórias, né? De entender quais memórias vinham de vivências, né? E vocês vão ver que alguns traços são mesmo a minha língua, a minha linguagem, né? São a minha forma de estar visualmente, de falar, né? Leda, você pode passar, por favor? Esse foi um último trabalho. Eu tenho pensado muito na teoria de Gaia, muito, muito. Agora, em tempos de pandemia, muito mais. Eu sempre intuí que era ridículo a gente se achar a inteligência do sistema. E a teoria de Gaia mostra exatamente isso, né? Que nós não somos a parte inteligente do sistema, nós somos parte do sistema inteligente, né? E assim, por um misto de estudo, claro, na área de botânica, com muito mais com vivência cotidiana, que eu tenho muito grande com plantas, eu sempre tive clareza de que havia uma linguagem entre eu e elas, e que elas tinham clareza do que elas estavam fazendo, que elas não eram meras plantas no meu jardim, que elas tinham vida própria, e a teoria de Gaia vem contemplar tudo isso, faz muito sentido, né? Junto com a teoria de Gaia, me representa muito a ideia das deusas, né? E não mais do deus masculino único, né? Mas das deusas, né? E Gaia é com certeza a minha deusa maior. Depois vocês podem olhar os traços. Eu tenho uma questão quando eu estou criando, que
tem um momento que me incomoda a repetição. A repetição tem um momento de que legal, eu repito até perceber que aquilo realmente tá em mim, né, que eu me apropriei, que aquilo tá nas minhas células, mas aí chega um momento que eu digo, não, isso eu não quero mais, né, eu quero outra coisa. Mas eu sempre me desafio a criar outra coisa a partir do que já existia, que eu acho que essa é a ideia, né, da criação, a gente não cria do nada, né, mas eu me desafio a pegar os traços e as formas que eu já inventei, ou dos quais eu me apropriei, ou as duas coisas, e trabalhar em cima deles. Eu gosto muito desse desafio, do desafio da transformação, que eu acho que tem a ver com Gaia, né? Tudo se transforma, né? Você não vai criar algo novo, né? Você transformou alguma coisa que já existia. Isso requer, gente, uma energia cotidiana grande, né, de estar olhando para essas coisas e estar entendendo como é que essas coisas acontecem fora e dentro, né, esse estado de atenção e de atenção delicada ao mundo, sabe, de se deixar encantar. Leda, você pode passar, por favor? Repertório. Como se constitui um repertório gráfico? Essa é uma questão que me afeta bastante. Eu tenho, inclusive, aqui na minha escrivaninha, eu amo cadernos, assim, eu amo. Então, eu tenho, assim, um caderninho, eu não estou me vendo, vocês estão vendo, eu tenho um caderninho pitiquinho aqui, que eu coleciono texturas, um outro caderninho pitiquinho, em que eu coleciono palavras, eu amo palavras, então eu faço coleção de palavras, né? Se eu ficasse aqui um tempo com vocês iam ver que eu já ia começar a anotar, porque eu tenho um encantamento, porque eu entendo que a palavra é viva, né? A palavra é linguagem. Aí um outro que eu faço, enfim, os caderninhos ficam aqui, e para cada canto da casa tem caderno, porque tem uma coisa que tem a ver com a urgência, sabe? Que não dá para eu dizer, essa ideia ficou na minha cabeça e amanhã eu coloco ela em prática. Não. Eu preciso de um lápis ou uma caneta nanquim, já rabisco aqui agora, ou escrevo, ou desenho, ou fotografo e deixo ali, né? E quando o desejo se mantém, eu retomo, né? E as coisas caminham, ou não caminham, né? Não existe uma fórmula. O vocabulário gráfico formal é como um alfabeto a nos possibilitar dizer frases, palavras. Um trabalho em arte prescinde desse tipo de conhecimento, de vocabulário, de repertório gráfico, mas também requer saberes técnicos e, sobretudo, a meu ver, conhecimento sensível. É o sensível que transforma traço em expressão. É o sensível atuando sobre o cognitivo que gera poesia. Importante é entender e aceitar que o caminhar desenha e redesenha o caminho e o caminhante. Talvez isso seja processo. Olha só, eu sou de Touro, a minha lua é em Virgem, então eu tenho uma necessidade de controle do mundo, que é uma coisa que me adoece. E eu tenho experimentado essa ideia, que é uma ideia que vem do campo da cartografia, né? Deixa eu começar, eu só me lanço, vou me lançar, né? E sem alimentar expectativas, sem grandes planos, vamos ver onde é que isso aqui me leva, se é que me leva, né? Porque não precisa necessariamente me levar, pode ser que no terceiro passo eu me encante com uma casca de árvore no chão e é ali que eu paro e esse foi o meu caminho, né? Leda, por favor, você pode passar? Lá no início eu falei a vocês das coleções, né, e teve um tempo que eu ficava bastante afetada com as minhas coleções, porque elas são coleções que retiram algumas coisas de onde deveriam estar, que é no ciclo, né, alimentando o ciclo. Mas, assim, a minha necessidade de cultivar isso do meu lado, né, de poder olhar, de poder abrir a caixa
olhar sementes, entender que, nossa, essa linha dessa sementinha de coco, ela tá naquele trabalho, é daqui que isso saiu, sabe? Isso me encanta, né? Isso eu chamo de ler poesia todo dia, né? Isso para mim é poesia, né? Então, juntar semente, juntar pedrinha, comer o pêssego e não conseguir jogar a semente fora, entende? E a gente tem uma composteira aqui, né? Mas, assim, eu sou o avesso do lucro da composteira, né? Porque se deixar, eu vou guardando tudo que dá para guardar, né? E certa vez alguém disse, mas você fala tanto dessa coisa da natureza e você retira essas coisas, você não deixa essas coisas voltarem para o ciclo. E aí eu fiquei muito mal com isso, porque isso faz sentido, né? Só que eu me dei conta que eu também sou parte de Gaia, né? Eu também sou natureza. E é isso, sabe? E aí posso dizer que hoje, né? Não sei amanhã, mas hoje as minhas coleções me nutrem, me encantam, e isso para mim é repertório, né? Isso para mim é repertório. E não é que eu vou olhar para criar uma. Eu até desenho, né? Eu acabo desenhando tudo que eu. Peraí, só um minutinho. Juan, tenta não ligar, por favor. Gente, aqui não tem como fechar a porta, tá? Cachorro, gato, eles ficam. Se eu fechar, elas vão querer entrar, entendeu? Aí vira aquele. Enfim, desculpa. Em geral, eu desenho tudo que eu coleto, né? Bem despretensiosamente. E às vezes não, às vezes eu me detenho a um desenho e fico pensando, né, no volume, fico pensando como é que eu vou trabalhar luz e sombra aqui para esse volume, né? Às vezes eu tenho esse desejo, mas em geral é outro registro, né? Então tem um registro disso tudo na memória, tem um registro fotográfico, tem um registro escrito, tem um registro desenhado. Essas são coleções, essa é uma forma, no meu entendimento, de constituir repertório. Você pode passar, Leda, por favor? E daí, assim, eu fico pensando, né, cara, essas folhas estavam no chão, entende? Como é que a gente... chega um ponto, a coisa fica viciante, sabe, gente? Tipo assim, você não pode ver folhinha nenhuma que você está catando. Chega um momento que eu acabo definindo alguns limites para algumas coisas. Por exemplo, neste momento, não estou mais catando folha, só flores, né? E, então, por exemplo, tem uma orquídea lá aberta, né? Eu vou lá e eu super curto, desde o botão até quando eu vejo que ela começa, né, a perder aquela energia vital, eu já olho ao redor, né, e falo, bom, deixa eu ficar atenta, porque o dia que ela cair, ela vai para a coleta. Aí faço a prensa, faço a cicata, isso é um processo que tem a ver com a oceanografia, com o fato de eu ter trabalhado na área de ficologia, né, que é uma área da botânica, então eu fazia cicata, secava as cicatas nas prensas, então esse é um processo da oceanografia que eu trouxe, né, e que eu utilizo no campo da arte. Pode passar, Lida, por favor. Eu atuo num curso de design de interiores, na disciplina de plástica. Então, as questões relacionadas à composição, elas estão muito presentes, né? Quer seja a composição plana, quer seja a composição no ambiente, no espaço. Então, desde que eu estou nesse curso, eu tenho me sentido muito provocada a pensar nas questões compositivas, né? A pensar em equilíbrio, em movimento, e aí eu acabo fazendo isso com essas próprias coleções, ou com desenhos. Essas imagens, acho que revelam o quanto eu não separo em mim as linguagens, né? Porque aquilo que essas duas imagens foram feitas em tempos distintos
e jamais quando eu fiz uma eu pensei na outra, né? Mas hoje eu entendo que elas conversam, e elas conversam porque sou eu, né? Porque eu criei essa conversa com elas. É assim que funciona, né? Quando eu crio. Eu percebi que esses espaços das formas orgânicas, para além dos mapas, né, e dos mapas de geografia, para os mapas de circulação oceânica, para mapas atmosféricos, eu me encanto com mapas, tinha a ver com as texturas dos vegetais, que é um negócio que eu não consigo olhar uma folha se eu não virar ela do avesso. Eu preciso olhar ela de todos os lados, porque eu acho que ela e assim, eu busco, e eu acho que as redes sociais nos ajudam nesse sentido, né? Eu me inspiro, claro, também em outros artistas, mas eu percebo que hoje eu consigo encontrar mais artistas que conversam com os meus desejos do que nos artistas que a gente tradicionalmente conversou, principalmente a gente que tem uma formação, que teve, né, originalmente uma formação primeira ainda, muito voltada para a história da arte, né, e desconstruir isso tudo foi difícil, para mim foi difícil, né, primeiro tirar esse singular, né, não é a história, são as histórias, e aí entender histórias são narrativas de todos, né? Então eu tenho uma narrativa também, então eu também faço parte da história, né? Então ela não é única, ela é múltipla, né? Pode passar, Leda, por favor. Quando a pandemia começou, eu iniciei esse trabalho com as folhas, e, na verdade, o que eu tive vontade de fazer foi um caderno com as folhas coladas, as folhas das minhas coleções. Era para ser só isso. Era para ser só isso. Só que começou a me dar uma vontade de interagir com aquelas folhas, né? Esse é o caderninho das folhas. E aí eu percebi que as folhas eram baita de um start, assim, né? E comecei a me deixar encantar por elas. Só que é um desafio, e é um desafio maravilhoso, né? Porque cada folha é única, a forma como ela se degradou é única, e ela é um desafio, né, para você, né? Como é que eu vou conversar delicadamente com essa folha? Como é que eu vou... eu tenho muito respeito, né, pela natureza. Como é que eu vou criar a partir dela, sem perder o respeito, a gratidão que eu tenho, né, por ela. E daí foi assim, foi um ano em que eu acabei fazendo o caderninho inteiro, acho que tem umas 2 folhas que eu acabei não tendo vontade de fazer nada com elas, e tudo bem. E pode passar, Leda, acho que tem uma outra também, né? Então, notem que cada folha me colocava um desafio diferente, e tem umas operações que eu noto, né? Uma operação de complementar, uma operação de dar continuidade, uma operação de gerar movimento, uma operação gráfica mesmo, né? De opor as formas, de opor os traços, de criar texturas visuais distintas que gerem aquele movimento que eu queria. Essas são decisões, por exemplo, nesse trabalho das folhas, é uma decisão que acontece no trabalho, não tem esboço, não tem rascunho, não tem nada, é direto caneta, nanquim. O que, claro, gera outros problemas para mim, né, porque às vezes eu começo alguma coisa e eu digo, não era por aqui. E aí eu me desafio a incorporar aquele início, né? Eu não vou negar isso aqui que eu iniciei por aqui. Como é que eu transformo isso de maneira a isso ficar incorporado ao restante? Pode passar, Leda, por favor.
Gente, eu falei para a Lida que eu falo demais. Vou dar uma acelerada para a gente conversar. Outros trabalhos com outros materiais também que me encantam. Pode passar, por favor. Esses são os raios-x dos meus ossos para descobrir que eu tinha osteopenia. Eu falei, gente, sacanagem, né? Osteopenia, então vamos fazer alguma coisa boa com esses ossos. Bom, é isso, pessoal. Acho que já dá para descompartilhar. Lida, por favor. É muito difícil falar, né, de tentar sintetizar, né, em meia hora, 40 minutos, uma coisa que é tão intensa, né, mas eu espero que, de alguma maneira, algum encantamento e algum desejo possa nascer, né, e essas são as formas que eu entendo, que eu identifico e que eu cultivo, né, quando eu crio. Nem tudo consciente. Algumas dessas instâncias eu só vou me dar conta depois, né, e algumas não. Algumas eu começo com absoluto controle da situação, assim, com vários esboços, vários estudos espalhados por vários lugares, então agora vamos lá, né, mas eu gosto bastante desse processo mais orgânico, né, de ir transformando, ir deixando a coisa. Eu acho que ele conversa bastante com a minha inspiração, que é Gaia. Maristela, eu estou aqui, eu acho que como várias outras pessoas aqui, estou sem palavras aqui. Te agradeço. Olha, quero te dizer, na hora que eu pensei, né, em trazer pessoas, chamar pessoas convidadas para dialogar com a turma, eu sigo você no Instagram, né, e a gente já se conhece aí de outras vezes. E o primeiro nome foi o seu. Eu disse, gente, vou chamar, tomara que ela aceite. E aqui, acho que não é por acaso, né, acho que vou passar aqui e ver. Muito obrigada, Maristela, estou muito emocionada. Eu te agradeço. Leda, a gente está encantada. Eu acho que não teve ninguém aqui. Nós estamos, parece que até o ambiente em casa, aqui, a gente sente energia, sabe? Então, essa questão da gente estar se identificando, aí, o pessoal no chat, né, comentando. Você falou no carocinho de pêssego, eu lembrei aqui do meu carocinho, sabe? Eu também tenho essa questão de colecionar, a concha, tem areia de praias, né? Então, acho que para todo mundo aqui, sabe, você trouxe para nós sabe, um processo, essa questão do seu processo criativo, que você não fica tão preocupada, né, de linkar uma coisa com a outra, mas são pedaços, momentos de vida. Olha, não tem palavra, eu acho que não tem palavra, sabe, mas eu sinto só beleza, encantamento mesmo, sabe? Que bom, Maria de Fátima, obrigada. Fico feliz, de alguma maneira, chegar. Mais questões, gente? Tem muitos elogios aqui, mas alguém quer puxar um assunto aí das tantas coisas, Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tentar, nesse encantamento que a gente está agora com a Maristela, tentar sistematizar alguma coisa, né? Racionalizando, mas, enfim. Alguém quer falar? Por favor, levanta a mãozinha aí, ou abre o microfone e já fala. Fico aberta a angústias posteriores também, angústias e alegrias posteriores. Tá? Podem me chamar no Instagram e a gente conversa com muita alegria. Ricardo? Sobretudo, a obra e sua fala é muito inspiradora, né, Maristela? E para a gente que está nesse lugar de construção, de um percurso, ver que algumas operações que a gente faz, e que às vezes nesse mundo tão materialista, tão punitivo, tão automatizado, a gente às vezes passa por muitos processos que você citou aí do seu estar no mundo,
e a gente se cobra achando que a gente está meio louco, né? Que a gente... E é tão bom a gente ver que a gente não está só. Entendeu? Então, assim, muito grato mesmo, assim. Eu acho que eu tenho visto muita gente também pensando nessa direção de uma relação mais pura com a natureza, com o seu estar, e saber de outros e que amplia essa rede e desses processos que atravessam a palavra, o lugar, a memória. Nossa, as pessoas que passaram por a gente, né? Exato. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Ô, Ricardo, eu que agradeço. Você sabe, você foi falando, eu fui pensando, eu percebo na escola, e aí eu tô pensando, quando você falou, eu pensei nos meus estudantes do ensino médio, não pensei nos cursos superiores, eu pensei nos estudantes do ensino médio. É uma falta tão grande de encantamento, sabe? E assim, e adolescente é uma criatura com hormônios pululando, né? Então, assim, e eu não tenho condições de dizer, eu vou levar vocês para ver. Não, mas eu tenho um campus que tem um bosque, sabe? Então, eu comecei a entender que essa educação sensível para o cotidiano era fundamental. Porque, assim, eu particularmente tenho um ponto de vista que a gente está nessa barbárie que a gente está vivendo por uma falha nossa da educação do sensível mesmo. Porque quando você vê um ser humano que não sente dor por outros seres humanos morrendo, cara, deu alguma coisa muito errada nessa pessoa. Tá muito errado isso. Né? Não é assim que a gente funciona. Não, sabe? E é interessante até a ideia que nos passam, né, na natureza. A natureza é toda competitiva, o mais forte. Mentira! A natureza é muito cooperativa. A natureza é um grande coletivo, né? Uma árvore gigante só é gigante porque tem pequenas plantas alimentando ela embaixo, entende? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, com a natureza e com a arte, né? E a natureza é sensível, é o sensível, a arte é o sensível, e a gente é natureza, né? Eu acho tão estranho esse papo de você se aproxima da natureza? Não, cara, eu sou natureza. Qual é a sua relação com a natureza? Eu sou mais um animal, né? Sou mais uma espécie animal, é isso. A gente se colocou num lugar de um antropocentrismo que tem me enojado, assim, sabe? Me enojado. E eu acho que essa educação do sensível, a partir do que nos cerca, é fundamental. É fundamental. Eu acho que é isso que a gente pode fazer de melhor para as futuras gerações, para que elas sintam dor quando elas souberem que ainda existe um ser humano passando fome, que ainda existe racismo, que ainda existe desigualdade social, para que elas sintam dor. Fora disso, realmente não consigo entender que a gente vai mudar as coisas, gente. Vai continuar essa barbárie louca da qual vocês estavam falando no início, né? Bom, o Evandro pediu a palavra. Evandro. Olá, Maristela. Eu fiquei encantado com tudo que você fez. Peço desculpa, eu estou no computador, não tem como eu mostrar aqui a imagem, mas eu sou um dos alunos que mora aqui no Tocantins e eu gosto de sempre me permitir experimentar. E acho que já tem uns 3 anos que eu estou, às vezes, olhando para os meus trabalhos e me perguntando, cadê o Evandro? Ele está ali? Em que momento ele está ali? E aí, de repente, eu falei, não, eu preciso parar e focar na faculdade. Depois eu preciso voltar, me olhar para as obras. E você falando, eu acho que eu estou num caminho legal de me questionar, né? De falar, quem é o Evandro nessa construção de repente, ser ou não ser artista? Eu acho que não seria uma opção. É a minha vida, eu estou inserido nisso. Mas encontrar a minha identidade ou vivenciar essa identidade é algo que a sua fala
me deixa muito tranquilizado, me deixa muito leve, a ponto de, ao terminar o curso, eu olhar para mim, eu olhar para as minhas produções e me encontrar no processo. E aí que vem a minha questão. E sempre acontece comigo, e eu queria saber de você. Como é o contexto de pós-criação? Como você reage ao olhar o seu, entre aspas, resultado final? Há de fato um resultado final? Ou você coleciona o processo e ressignifica novamente suas obras? Oi, Evandro. Obrigada pela sua fala potente. Eu estaria sendo desonesta se eu te dissesse que eu não me importo com o produto. Sim, eu me importo. As próprias coleções revelam que eu cultivo materialidades. Então, o produto me interessa, né? Olhar para um trabalho... Agora, não sei se é exatamente isso que você estava falando, tá? Eu vou falar do que eu compreendi e a gente segue conversando. Quando, por exemplo, eu fui chegando ao final desse caderno com as folhas, e que tinham 2 folhas, e eu fiquei vários dias olhando para aquelas folhas, e assim, e simplesmente, elas não me, sabe, nada me ocorria. E eu comecei a meio que forçar, assim, não, mas você precisa completar esse caderno. Aí eu pensei, por que você tem que completar esse caderno? De onde você tirou isso? Você mesmo está se colocando essa limitação? E então, o caderno, nesse sentido de desenho e folhas, estaria incompleto, mas no meu entendimento ele está absolutamente completo, porque o vazio em alguns desenhos é também parte do que eu crio, né? O vazio, o silêncio são fundamentais, né, na criação. Então, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, às vezes eu termino um trabalho, como esse das folhas, e quando eu gosto, parece que eu fico querendo dar continuidade àquilo, né? Não, mas espera aí, disso aqui derivam outras coisas, e às vezes deriva e às vezes não. Às vezes o trabalho simplesmente se esgota, né? E aí o que acontece? E aí acontece um período grande que eu chamo de latência, sabe? Esse período de que eu não estou criando concretamente, mas que eu estou com a cabeça trabalhando, que eu estou ruminando, né? E é muito importante identificar isso, para mim, é muito importante, né? Porque quando eu estou criando, é bastante visceral, né? Então não dá para eu me programar, e eu achava que dava para eu me programar, sabe? Não, eu vou me programar e daqui vai... Não, tá? E quando eu me dei conta que entender, identificar e respeitar o meu desejo era importante, eu acho que aí eu, sabe, consegui ficar tranquila. Tudo bem não querer dar continuidade a isso, pelo menos por enquanto. Olha só, eu fiz oceanografia na década de 80, quem diria que em 2020 eu estaria falando e sendo inspirada cada vez mais por aqueles conteúdos, entende? Então, eu acho que a gente vai construindo e transformando tempos e espaços. Eu acho que é isso, né? De novo, aquela ideia da cartografia. Vamos lá e vamos estar atento ao que está, as pistas, né? Ao que está acontecendo aqui. Não sei se te respondi, Evandro. Não, sim, obrigado pela sua fala. Realmente é uma situação que nos chama atenção, porque eu, por exemplo, às vezes olho para o resultado final e eu fico cada vez mais encantado pelo processo. Eu acho que talvez, né, eu possa até mudar, mas imagino que no dia que eu me encantar com uma das minhas obras, de repente eu vou estar, sabe, machucando um pouquinho do Evandro enquanto artista. Eu prefiro esperar um resultado final que eu odeie, para que eu olhe para o processo e
fala, né? Que legal, eu vivi esse processo, então eu tento viver intensamente mais o processo, mas é muito bacana a sua fala, porque é um horizonte novo, né? Um horizonte muito diferente, muito rico, muito bonito. Então, parabéns pela sua fala, pela sua produção. Já estou seguindo já no Instagram para ver os novos trabalhos. E tenho mesmo que agradecer, isso é muito importante para a nossa formação. Muito obrigado. E obrigado, Leida, também por nos proporcionar esse tipo de diálogo. Obrigado. Evandro, só uma coisa, eu decidi há algum tempo que eu ia postar também aquilo que eu considerava um produto que não me agradou. Exatamente porque... e tem uma coisa interessante nisso. Eu percebi que no meu processo tem muito da professora. Tem um certo didatismo. Eu preciso de um registro do processo que viabilize as pessoas construírem sentido a partir dele, né? E eu percebi que isso vem da professora. E tudo bem. Teve um período que eu questionava e falava, nossa, mas você está querendo ser autoexplicativa, que coisa mais patética, né? Eu dizia, não, mas para, é isso. Eu gosto que as pessoas entendam, eu gosto que as pessoas possam construir sentidos a partir do que eu falo e eu faço. E eu acho que não tem problema nenhum com isso. Oi. Assim, é tão interessante que, por exemplo, nossa, quando eu falo assim, registra seu processo, eu falo, não, eu quero vivenciá-lo, não quero parar para registrar, deixa eu viver esse processo. Eu vejo o quanto é dinâmico, diferente e enriquecedor, né? Que legal. Gente, foi assim super legal a Maristela falar nisso, Maristela, porque eu ia te fazer uma pergunta. Primeiro, eu estou aqui meio que revoltada com as meninas, né? Só os rapazes aqui falando, e eu estou aqui atiçando, né? Ver se alguma moça aqui, se alguém fala, né? É uma voz feminina. Mas eu ia te falar na disciplina passada, nós trabalhamos em conjunto com outra professora encarregada de pensar os processos pedagógicos. E nós fizemos uma experiência, então, de juntar as duas disciplinas, pensar os processos artísticos de produção, mas pensando nos processos pedagógicos. Eu gostei muito de algumas coisas que surgiram lá, embora o tempo é aquele tempo mais cruel, que é o Cronos, que nos devora, e não deixa, né? A gente atende muito aos ditames da instituição e acaba sem ter tempo para discutir essas questões. Por isso, queria que você falasse um pouco dessa continuidade, essa sua fala aí, dessa relação aí, professor-artista, artista-professora. Então, é uma relação de retroalimentação, né? Eu me dei conta que não existe artista sem a professora e não existe a professora sem a artista, né? E que tudo bem os processos se misturarem, né? O que eu percebo, Leda, é que, por exemplo, quando eu estou em ateliê com os estudantes, eu tento trazer muito uma fala mais de encantamento, uma fala mais poética, uma fala mais sensível, e percebo uma dificuldade muito grande por parte de alguns estudantes, especialmente porque eu estou num curso de pedagogia e num curso de design de interiores, né? Eu sentia mais facilidade quando eu estava no curso de artes visuais, para ser sincera. Mas isso é desafiador também, né? Porque é como se eu tivesse que me traduzir para... E eu digo difícil porque algumas pessoas dizem, professora, dá para você traduzir? Né? Dá para você delirar menos? Professora, o que você tomou hoje no café da manhã? Enfim, mas eu faço questão, né, de trazer e não é nem trazer, porque não é um esforço que eu faço, entende? Se eu estou no bosque, se eu vou fazer uma aula com eles no bosque, né, porque eu quero falar de equilíbrio compositivo a partir do bosque, é impossível que eu não me inspire com o bosque,
né? E aí não tem fronteira, né? Não, é a professora que está aqui, é artista. Não, é a pessoa, Maristela, que é tudo isso junto, né? E eu acho, durante algum tempo eu ficava preocupada, né, mas como é que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, como é que elas vão se apropriar, e eu entendi que é com o tempo, né, que eu podia seguir sendo tudo isso junto, e que é exatamente isso que ia revelar aos estudantes uma coesão, né, uma verdade, uma honestidade, né? Então, eu não sou artista em casa, eu não sou artista quando eu me proponho, é um estado de ser, né? E eu não sou professora só na escola. E aí foi quando eu consegui olhar para as minhas coisas e nossa, por que eu tenho tanta preocupação nesse registro, nesse processo, em mostrar de onde vêm as referências, como é que se constrói uma referência, como é que se faz um repertório, qual foi o meu foco nessa composição, porque é a professora, né, e assim, isso era confuso na minha cabeça, sabe, e hoje, assim, é isso, só é isso, né, e não tem como separar, e eu acho que isso é muito bacana para os estudantes entenderem, né, que ser professora, ser artista, são estados de existência, né? São escolhas que eu fiz para a minha vida, e que isso tudo caminha junto. No meu fazer pedagógico, no meu fazer artístico, no âmbito artístico do meu fazer pedagógico, no âmbito pedagógico do meu fazer artístico, enfim, as coisas estão imbricadas. Era por aí que você tinha pensado? Maravilha. Juan, você quer falar? Eu acabei de escrever aqui no bate-papo, mas então assim vou resumir. Assim, eu agradeço muito sua fala, assim, eu vibrei de fato com cada poema, vinham muitas imagens e quando você mostrava aquelas imagens saltavam infinidade de palavras. Aí, quando você contou que você era professora num curso de design de interiores, eu me conectei demais com a fala porque estou me formando em artes, mas eu atuo num curso de design. E parece que todo aquele sistema às vezes nos absorve e nos cega ao ponto de negar que esses encantamentos são tão usáveis, tão úteis, quando aquelas coisas de antropometria, aquelas coisas. Então, às vezes eu desobedeço os esquisitos e são justamente aquelas aulas em que eu volto mais feliz para minha casa e neste momento de pandemia que eu fecho a tela sendo feliz por desobedecer nesse sentido de provocar e de deixar transparecer que o encantamento ele sempre tem que estar presente. Maravilha. Que bom te ouvir, Juan. Deixa eu emendar aqui a fala do Juan, maravilhosa. Aliás, o trabalho do Juan também é lindo, né? Leda, você tem como me mandar esse chat? Porque eu gostaria de ver os nomes das pessoas também, e me conectar com as pessoas, seria legal. Fazer isso. Por favor. Tá, mas eu vou te mandar também um chat. Olha só, a Lívia pergunta, ela está sem microfone, mas ela quer fazer uma pergunta. Maristela, qual a função da arte e para quem a arte deve fazer sentido? Aí acho que já junta com o que o Juan trouxe. Olha só. Deixa eu pensar um pouquinho, Lívia. Então, vocês me permitam fazer uma frase que eu falei durante muitos anos nas minhas turmas do ensino médio, né? E eu falava mesmo para escrachar. Eu entrava, primeiro dia de aula, gente, ok, tá, vamos conversar, vamos entender, para que serve a arte, qual a função da arte?
E eu mesma respondi, eu dizia, a arte não serve para nada, não serve para porra nenhuma, eu dizia, porra nenhuma. E às vezes as pessoas ficavam, alguns estudantes, que louca, né? Essa mulher vem dar aula de arte e diz que isso não serve para nada. Eu entendo que dentro da lógica capitalista não cabe o sensível, não cabe a desobediência, Juan, só que eu liguei o foda-se para a lógica capitalista. Não significa que eu estou conseguindo fugir dela, né? Mas, assim, tudo que eu puder transgredir, eu vou transgredir. E, no meu entendimento, a arte é essa ferramenta de transgressão. Pela via da arte, eu penso, Lívia, que a arte deve fazer sentido para quem quiser, em primeira instância. Mas se nós fôssemos pensar no ideal, eu penso que ela deveria fazer para todas as pessoas humanas. A gente cria, a gente faz arte desde que existimos como espécie, né, em Gaia. Mas eu entendo que as pessoas precisam ter uma conexão pessoal com a arte. A arte não pode fazer sentido só dentro dos museus, entende? A gente precisa entender que o museu é uma construção histórica, né? Uma construção de culturas e muito ligada a relações de poder e domínio. Então, assim, não é... E assim, você não vai ao museu? Claro que eu vou ao museu. Claro que eu vou ao museu, né? Eu gosto de estar no museu. O que eu acho é que a arte precisa fazer sentido no cotidiano, né? E aí a gente tem que construir essas relações, né? E essas relações precisam ser mais horizontais. Eu vejo as redes sociais com esse grande poder, né, de nos possibilitar um encontro mais horizontalizado, sabe? O encontro com quem faz arte no meu tempo, ou com quem faz arte e vive como eu vivo, em quem faz arte e, de repente, não vive da sua arte, mas não vive sem a sua arte. Enfim, eu acho que a arte, para mim, né, eu não teria a pretensão de dizer qual é a função da arte para a espécie humana. Para mim, ela é uma ferramenta de existência. E para os meus sonhos de agora. E os meus sonhos, eles são um pouco ousados, assim. Eu sonho com o fim do capitalismo, do antropocentrismo e do patriarcado. É isso. E a arte é essa ferramenta. Agora, são sonhos para outras gerações, né? Eu estou, digamos que cuidando de uma sementinha aqui, né? E alguém pode querer fazer um uso da arte para uma expressão dos seus outros interesses, né? Eu acho que é isso. A arte é uma forma de estar no mundo. Acho que é isso. Que maravilha. A gente está, infelizmente, aqui se aproximando do nosso limite. A Maristela também tem outros compromissos, né, daqui a pouco, mas ainda temos um tempinho para falar algumas coisas. Eu estou muito emocionada com a fala da Maristela. Maristela, assim, a gente vai te chamar outra vez, porque a gente poderia até repensar, se você topar, é claro, quando o pessoal começar a trazer os seus próprios projetos, se você topar participar para um bate-papo, né? Com certeza, seria um prazer. Que maravilha, né? Sigam a Maristela no Instagram, já tem gente seguindo. Janaína, você vai fazer uma pergunta? Você está com a cara de quem vai fazer uma pergunta. Oi, Janaína. Quero, assim, agradecer
professoras, né, professora Maristela, pela oportunidade hoje. Seu diálogo passou muito, sim, próximo da minha vivência, sobre o que eu estou sentindo no momento, sobre essa percepção da natureza, de como esse trabalho com as coisas naturais nos transformam e nos fazem entender outros aspectos, né? Estou aqui vendo seu trabalho entre urucuns e genipapos, que o meu trabalho também está muito ligado com a parte dos pigmentos naturais, que eu estou desenvolvendo mais na faculdade. E me ajudou muito assim, nessa questão de pensar que tudo tem seu tempo, né? E de a gente ir com leveza e associar todo esse caos. E tá tudo junto, mas a gente continuando. É isso. Não sei se deu para ouvir, mas obrigada. Sim, Janaína, deu sim, com certeza. É bom que, se vocês... eu encontro vocês no Instagram também, a gente se encontra. Isso mesmo. Que legal. Olha, Maristela... Obrigada, Janaína. Essas pessoas é que elas são dos contextos os mais diversos. Por exemplo, a Santina está passeando aí com o celular com uma paisagem maravilhosa atrás dela. Você podia mostrar, né, Santina, para a gente aí. Cadê ela sair? Olha lá. Não sei se dá para ver. Ela estava lá fora, a gente estava vendo nuvens, estava vendo... Ai, agora estamos aqui, professora. Ai, aqui é uma chuvinha aqui agora, está começando a chuvinha. E eu olhando aí a professora falar, gente, eu me vejo nessa situação, sabe? Eu olhando aí, depois que eu estou fazendo arte, eu tô menos amarga, sabe? Às vezes eu acordava assim, parece que eu dormi com um pé de limão do lado. E aí, hoje não, você entendeu? Hoje eu tô mais a menos, entendeu? Eu tô mais emotiva, eu tô mais, como se diz, romântica, sabe? E eu vejo que a arte, ela me transformou, sabe? Tudo que eu vejo é arte, tudo eu imagino uma nuvem, é uma arte, tudo. Parece que eu estou neurótica, não sei lá, sabe? Tudo é muito estranho. Tá, ai, não, Santina, isso é comentário. Cura. Imagina, adorei, isso é cura. Gente, eu não sei se é porque a arte é tudo, gente, a arte é tudo. Nós vivemos a arte, nós respira a arte, nós, sabe? É tudo. Ela transforma, ela sei lá, é muito bom isso, sabe? Eu acho que eu tô um pouco neurótica, sei não. Tá, desculpa, não, você só abriu os poros, é isso. Que bom, que bom. Que delícia esse lugar, hein? É a Chapada, professora, a Chapada aqui dos Veadeiros. Ah, não! Chapada que é inspiração. Não! Que maravilha, que maravilha. Gente. E engraçado que quando tem essas lives, professor, os meus filhos ficam doidos para participar, sabe? Eu falo, meu Deus, menino, é da mamãe, não, mas eu quero estudar também arte, eu adoro arte, eu quero fazer arte, sabe? Até isso envolve os filhos também, professora. Com certeza, eu acho que esse é um aspecto bom da coisa toda agora, né? Tá virando uma coisa assim, tá dentro de casa, né? Tá tudo envolvido. Isso que a minha gata não passou nenhuma vez aqui na frente hoje. Gente, muito bom. São tempo, né? Esse tempo aí linear que nos regula, né? Já temos, Maristela, queria te agradecer. Depois que a professora Maristela fizer eu vou deixar um espaço aqui, e depois eu preciso pelo menos de uns 10 minutinhos com vocês, tá? Não vão embora correndo assim, não, tá? Não me abandonem, por favor. Certo? De novo. Professora, Eliane. Eu quero agradecer a ela por essa fala, que para mim foi muito importante. Quer dizer, eu tendo tudo que eu faço, eu já percebi que tudo que eu faço, dou tudo de mim para fazer. Em tudo. Né? Então, assim, nesses últimos meses, assim, que estava nas férias, eu estava dedicando muito às questões da monografia, né? Lendo muito texto. E aí, nessa semana, quando os professores pediram para voltar para essa parte da poética, da poesia e da arte em si, eu percebi o tanto que eu estava desconecta com a arte por conta
da vivência só dos processos da monografia, o que está fazendo isso em mim, e o que a arte faz em mim, que é de eu estar próximo do outro, de ter essa sensibilidade que você falou, né? Porque eu sou uma pessoa muito crítica, muito reflexiva das coisas, que eu acho que até um pouco exagerado, sabe? Gosto mais de estudar coisas de filosofia, de sociologia, desse pensamento intelectual, e quando a gente se dedica muito a isso, a gente começa a ficar mais fria com as coisas, a ver as coisas, né? Então, assim, a arte, para mim, nesse sentido de estar com o próximo e ser mais sensível a isso, porque a gente tem que sentir as coisas, sentir o outro, sentir as coisas que acontecem na nossa vida, né, para a gente aprender com isso. E aí, quando você traz essas questões da natureza também, né, que é coisa que eu tenho tentado buscar, estar mais próximo, entender a natureza, entender como isso vai se refletir no meu processo artístico, em eu me conhecer, né, e ver você fazendo isso, para mim foi muito importante mesmo, para mim pensar no meu processo artístico e em mim mesma. Então, muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Que bom, Eliane, muito bom te ouvir, muito bom te ouvir. E acalma teu coração, tem tempo para tudo, tem tempo para tudo. É muito importante o tempo das leituras da sociologia, da filosofia, né? E tem hora que a gente não consegue fazer as coisas todas juntas, né? Não se cobra, não, tem tempo para tudo. O importante é que o sensível está vivo, né? E essa hora chega. Que bom que o curso está suscitando isso, que está propiciando esse momento para vocês, né? Leda, eu vou me despedir de vocês, porque eu tenho agendado um PCR para hoje. O meu companheiro que se chama Juan, é professor da rede estadual, e São Paulo voltou, né? E essa semana ele passou mal, então nós vamos os dois fazer o teste de Covid, a gente está bem. Se por um acaso a gente estiver com Covid, esse negócio vai passar assim, feito um vento, entendeu? Mas a gente vai fazer, até porque ele tem que voltar a semana que vem para a escola e precisa voltar com responsabilidade, né? Sabendo que não vai contaminar ninguém. Então, eu tenho agendado agora, depois da 1 para ir fazer, tá bom? Pessoas, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por se abrirem, né? Não é sempre que a gente se abre à escuta do outro, né? Porque nem tudo que o outro tem para dizer nos interessa, e tudo bem também, né? Eu desejo a vocês um percurso de autoconhecimento nesse projeto de poética pessoal, né? As respostas estão, em grande parte, dentro da gente. E na hora que a gente precisa de ajuda para pensar, a gente recorre. Preciso de um autor, preciso de um artista, preciso de ajuda, vou procurar. Mas procurem em vocês também, principalmente em vocês. A autoria mora na gente, né? É a gente no cotidiano, não é a gente naquele dia, no futuro, naquele lugar, não, é aqui e é agora, é onde eu estou. Eu acho que a educação do sensível pode fazer isso pela gente. Felicidade é aqui e agora, e com o que está ao meu redor. Eu desejo a vocês um processo vivo e vívido e sensível, e principalmente, né, que esse processo que vocês vão vivenciar possa se multiplicar em sala de aula, vida afora, Brasil afora, porque a gente não planta para agora, né, gente? Acho que é outro aprendizado que a natureza nos dá. Eu fiz, não vi nada transformado. Amiga, tem árvore que vive 400 anos, entendeu? Então, assim, um pouco de humildade, calma. A gente vai semeando. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigada. Tá? E cuidem-se, cuidem-se. Máscara. E vai dar tudo certo, Maristela.
Obrigada Assim. pela magia, se você nos tocou com a varinha de condão. Obrigada por esse encontro, viu? Que um delícia, momento, Maria. assim, emocionante, tá? Que bom, fico muito feliz. Está de novo. Obrigada, Tá Maristela. bom. Beijo, gente. Beijo. Tchau, se cuidem. Tchau. Ai, gente, que delícia, né? Assim, é muito bom ouvir, muito bom ter essa alimentação, né? Cumprindo agora essa parte mais, falar um pouco da disciplina, gente, deixa eu ver o horário, que eu não quero também, são 12h35, são uns 10 minutinhos, tá? E a gente encerra, tá bom? Bom, a primeira coisa, eu vi as postagens e eu estava esperando, antes de responder, eu quis que acontecesse o dia de hoje, para que fizesse sentido, porque a letra, às vezes, é muito morta. A gente coloca a proposta ali, mas é isso, às vezes não tem nem como explicar. Você vai tentar detalhar, mas eu acho que essa fala da Maristela hoje deve ter dado, feito assim, ter um efeito disparador, né? Então, a gente vai trazer outras pessoas que vão ter processos diferentes do da Maristela, né? Mas, enfim, que vão nos alimentando. Essa é a ideia. Enquanto isso, a gente vai discutindo. Ela já permitiu, eu vou colocar o PDF lá como material, tá? E também vou substituir aquela imagem principal por uma das imagens da apresentação da Maristela, que é aquela imagem do ateliê. Eu não sei se vocês perceberam, deixa eu caminhar aqui com o notebook, mas aquela imagem que eu coloquei, já que eu estou aqui no notebook, não estou é essa imagem aqui da minha parede, onde eu também vou anotando, né, alguns processos, algumas coisas. E a ideia é que aquele mural inicial, ele vá sendo trocado pelo de vocês. Quer dizer, eu comecei com o meu, tá, por aqui. Vou colocar hoje, né, mais tarde, vou substituir o meu pelo da Maristela, por uma imagem da Maristela, e que vocês possam, certo? Ir me mandando também os processos, imagens, para que eu vá colocando, substituindo, ou, se vocês me autorizarem, à medida que vocês colocarem lá nos fóruns, tá? Eu já vou pegando ali e alimentando o painel principal que abre a nossa disciplina, tá? Gostou da minha... Pois é, Geice. É onde a gente também vai ali fazendo as nossas elaborações no nosso cotidiano. E aí, até vou aproveitar, isso tem me trazido para um pouco de sanidade e de cura nessa época também de muita loucura. A proposta a gente vai discutindo, né? É mais uma conversa, tá? É uma conversa sobre as suas ideias, o que você vai fazer. A gente vai fazendo isso nos fóruns, onde vocês vão colocando rascunhos, se quiserem colocar imagens, né? E a gente vai fazendo essa conversa. Eu já falei isso no início do dia hoje, mas muita gente não tinha chegado ainda. Depois, no segundo momento, vão ser os fóruns individuais, que aí a proposta já está mais, já é o processo em si, né, o desenvolvimento desse processo, até a gente chegar no final, né, esse planejamento está lá naquele arquivo da disciplina, do plano, até a gente chegar no final com o que acho que foi o Evandro colocou, a gente colocando entre aspas, com o resultado, a proposta final. A gente vai tentar montar as galerias, que depois, aí lá para depois do TCC, depois de junho, a gente possa deixar o espaço ainda aberto para a gente conseguir visitar, tá bom? As galerias um dos outros, é uma tentativa.
E é isso, né? Estamos trabalhando juntos e misturados aí com o pessoal que ficou no Repercurso, entendendo o Repercurso não como um lugar do fracasso, mas como um lugar da gente existir, da gente estar aqui todo mundo no mesmo barco, né? De novo, pegando aquela, eu sei que ela já até se tornou clichê, a professora Valéria utilizou, mas eu vou, todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, né? Todos nós no mesmo barco. E tem muito para temer, né? A gente está aí enfrentando medos, né? Desesperanças, mas a gente está aqui também trabalhando a partir desse sensível que a Maristela, com essa bela fala que a Maristela trouxe hoje, né? Se alguém aqui tiver precisando de uma declaração, isso aqui é a aula, né? Faz parte da nossa aula. Mas se alguém tiver precisando de uma declaração, se alguém não for da disciplina, avisa aqui que eu faço tá travando, né? Avisar se precisa de declaração. A internet está péssima, gente, então é isso. Aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. A previsão da nossa próxima fala é no dia 20, à noite, na sexta-noite, como se fosse um encontro presencial. É no dia 26 de março. Mas eu posso, se eu consultar a Valéria, se pode ser, se vocês preferem no sábado do que na sexta-noite, queria ouvir de vocês aí. Tanto faz. Eu prefiro na sexta-noite. Na sexta-noite é melhor? Para mim é tranquilo. Já está marcada, tá? Já então no dia 26, no dia 26, tá certo? E depois eu vou colocar outras datas, consultando sempre a professora Valéria, para a gente não... Porque eu sei que vocês estão aí com o TCC. Mas a gente talvez... Porque quando chega mais falas como essa da Maristela, vocês gostaram? Acham que contribui para o processo? Adorei, perfeita. Totalmente, colabora. Muito bom. Professora, muito significativo e muito... Eu achei a proposta sua de colocar a gente do Laboratório 1 junto para ter a oportunidade de perceber esse investimento que vocês estão fazendo no 2, né? Eu achei de uma humanidade muito e de um carinho muito significativo. Muito bom, Ricardo. Que bom. A gente sempre pensa em conjunto, a gente senta, as professoras conversam, e a gente vai pensando isso, né? Se não nos ocorreu antes, eu acho que foi uma coisa que ocorreu agora, e acho que também, Ricardo, esses tempos têm nos levado a pensar como é que a gente está exercendo a nossa humanidade, as nossas humanidades, né? Às vezes numa coisinha que isso aqui é técnico, não é, né? Não é um procedimento técnico. Não tem lista de presença, tá? Pelo chat aqui, eu sei quem participou, tá? E quem não pôde participar, a gente vai colocar o link disponível, tá? Aliás, deixa eu interromper essa gravação para não ficar isso daqui muito extenso, né, na gravação. Que acho que o foco aqui da gravação de hoje foi, nossa, esses encantamentos que a Maristela nos trouxe, tá? Bom, vou interromper.